Meu nome é Arthur Santander, tenho 70 anos, e a minha filha Natália acordou-me numa terça-feira de manhã para me dizer que tinha de desocupar o meu quarto, porque os sogros dela iam vir viver conosco. Pai, vais ter de te mudar para o quarto do fundo. Os pais do André precisam do quarto principal. Foram essas as palavras exatas dela, mas o que ela não sabia era que, nesse momento preciso, enquanto me pedia para abandonar o quarto onde tinha dormido durante 45 anos, eu já tinha tomado a decisão mais drástica da minha vida: vender a casa sem avisar ninguém. Esta é a história de como uma filha pode humilhar tanto o seu pai que o obriga a tomar medidas extremas. Fica até o fim, porque o que vais ouvir vai demonstrar-te que há limites que nunca se devem ultrapassar, nem mesmo com a família. E diz-me de que cidade me estás a ouvir, porque quero saber se em todo o mundo há filhas capazes de expulsar os seus pais do seu próprio quarto. Mas antes de te contar como cheguei a essa decisão radical, tenho de te levar de volta no tempo para que entendas exatamente que tipo de homem era aquele que acabava de ser deslocado, como se fosse um inquilino incômodo. Porque o que a minha filha estava prestes a descobrir ia mudar-lhe a vida para sempre, mas já não da forma que ela esperava. Tudo começou há 3 anos, quando a Natália se divorciou do seu primeiro marido, Gustavo, depois de 12 anos de casamento. Tinham 2 filhos, o Sebastião, de 15 anos, e a Martina, de 13. O divórcio foi muito traumático para toda a família, especialmente para os miúdos que não entendiam por que os pais já não podiam viver juntos. Eu vivia sozinho na minha casa de 4 quartos desde que a minha esposa Carmen morreu há 5 anos. Quando a Natália me perguntou se podia vir viver comigo temporariamente com os miúdos até se organizar, claro que eu disse que sim. Pai, vai ser só por uns meses até encontrar um apartamento para nós os 3. Uns meses transformaram-se num ano, um ano transformou-se em 2. E quando pensei que finalmente ia recuperar a minha tranquilidade, a Natália conheceu o André, um divorciado de 42 anos com um filho do casamento anterior. No início parecia um bom homem, trabalhador, educado, carinhoso com os miúdos da Natália. Pai, o André é incrível. É o homem que esperei toda a minha vida. O que ela não me contou na altura era que o André vinha com um pacote completo. Não só tinha um filho de 10 anos chamado Bruno, mas também tinha pais que requeriam atenção constante. Os pais do André, Roberto e Miriam, eram pessoas de 75 e 73 anos, respectivamente. O Roberto tinha sido gerente de um banco até se reformar, e a Miriam tinha sido dona de casa toda a vida. Segundo me contou o André, tinham vendido a casa para se mudarem para um apartamento mais pequeno, mas as coisas não tinham corrido como esperado. Senhor Arthur, disse-me o André da primeira vez que os conheci, os meus pais estão a passar por um momento econômico complicado. O apartamento que compraram acabou por ter problemas legais e tiveram de sair. Claro, não tinham para onde ir. A Natália, que estava completamente apaixonada pelo André, ofereceu-se imediatamente para ajudar. Pai, não te parece que podíamos acomodar os pais do André aqui em casa por algum tempo? Aqui em casa. Natália, já somos 5 pessoas a viver nesta casa. Agora vão ser 7. É temporário, pai. Só até resolverem a situação deles. Temporário. Essa palavra mágica que a minha filha usava sempre que queria convencer-me de algo que sabia que eu não ia gostar. Mas o que realmente me incomodou não foi que ela quisesse ajudar os pais do namorado. O que me incomodou foi a forma como me apresentou a ideia. Não como uma consulta entre adultos, mas como uma decisão já tomada que eu tinha de aceitar. Pai, pensamos que eles podiam usar o quarto de hóspedes. Vão ficar super confortáveis lá. O quarto de hóspedes era o quarto mais pequeno da casa. Tinha uma cama de casal velha, um armário minúsculo e uma janela que dava para o pátio do vizinho. Não era exatamente o que eu chamaria super confortável para um casal de idosos, mas concordei, porque era a minha filha, porque estava apaixonada, porque pensei que realmente ia ser temporário. O Roberto e a Miriam chegaram num sábado de manhã com 3 malas enormes e uma atitude que me fez entender imediatamente que isto não ia ser tão temporário como diziam. Arthur, disse-me o Roberto enquanto eu o ajudava a subir as malas, que saibas que apreciamos muito a tua hospitalidade. Esperamos não ser uma chatice. Esperamos não ser uma chatice. Famosas últimas palavras. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. O Roberto e a Miriam ficavam no quarto deles. Saíam pouco. Tentavam não estorvar. Mas aos poucos começaram a mudar as dinâmicas da casa. A Miriam começou a opinar sobre a comida que se preparava. Ai, Natália, não te parece que há muito sal nisto? O Roberto começou a controlar o ar-condicionado. Arthur, podemos baixar um pouco a temperatura?
A Miriam tem muito calor. E o pior de tudo, começaram a queixar-se do quarto de hóspedes. Natália, ouvi a Miriam dizer à minha filha uma tarde: esse quarto é muito pequeno para nós os dois. O Roberto nem consegue abrir a mala toda. Além disso, acrescentou o Roberto, essa cama é muito mole para as minhas costas. O médico disse-me que preciso de um colchão mais firme. Ah, claro. Agora resulta que o meu quarto de hóspedes não cumpria os padrões médicos requeridos pelos meus hóspedes não convidados. Mas o que realmente começou a incomodar-me foi que a Natália começou a tratar-me como se eu fosse um inquilino na minha própria casa. Pai, podias não usar o chuveiro de manhã tão cedo? Acordas o Roberto e a Miriam. Pai, podias não ver televisão tão alto à noite? Ao Roberto custa-lhe dormir. Ao Roberto custava-lhe dormir. Eu tinha vivido 70 anos sem que ninguém me dissesse a que horas podia tomar banho ou que volume podia usar na minha televisão. Mas de repente, a minha rotina de toda a vida tinha de se adaptar às necessidades de hóspedes que tinham chegado à minha casa sem data de partida. Um mês depois de chegarem, as queixas escalaram para um nível completamente novo. Natália, disse a Miriam à minha filha durante o pequeno almoço, esse quarto realmente não é apropriado para pessoas da nossa idade. O Roberto acorda todas as noites com dores nas costas. E o que sugeres? Perguntou-lhe a Natália. E aí foi quando ouvi a proposta mais descabelada da minha vida. Bem, o quarto do teu pai é muito maior, tem uma casa de banho privada e seguramente o colchão é melhor. Não se podia fazer alguma troca? Alguma troca? Esta mulher estava a sugerir que eu abandonasse o meu quarto principal para que ela e o marido pudessem estar mais confortáveis na minha casa. Esperei que a Natália rejeitasse imediatamente essa proposta ridícula. Esperei que lhe dissesse que o meu quarto era meu, que eu era o dono da casa, que se não estavam confortáveis podiam procurar outro lugar, mas não. Em vez disso, a minha filha olhou para mim com aquela expressão que punha quando estava prestes a pedir-me algo que sabia que eu não ia gostar. Pai, o que te parece a ideia? O que te parece que ideia, Natália? A ideia de trocar quartos com o Roberto e a Miriam. Estás a falar a sério? Pai, eles são pessoas idosas, têm problemas de saúde, precisam de estar mais confortáveis. Pessoas idosas. O Roberto tinha 75 anos e eu tinha 70. Desde quando 5 anos de diferença os convertia em pessoas idosas que mereciam o meu quarto. Natália, esse é o meu quarto. É onde dormi com a tua mãe durante 25 anos. É onde ela morreu nos meus braços. Pai, sei que tem valor sentimental, mas seria só temporário. Temporário. Outra vez essa palavra maldita. E se me negar? Pai, não te vais negar. Tu sempre foste uma pessoa generosa, generosa. A minha filha estava a usar a minha bondade contra mim para me convencer a ceder o meu quarto aos sogros dela. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei acordado a pensar na conversa, na cara de expectativa da Natália, no sorriso satisfeito da Miriam quando entendeu que a minha filha estava a considerar seriamente a proposta dela. Senti-me como um estranho na minha própria casa. No dia seguinte, durante o pequeno almoço, o Roberto aproximou-se de mim com aquele sorriso falso que as pessoas usam quando querem algo. Arthur, a Natália contou-nos sobre a possibilidade de trocar quartos. Queremos que saibas que apreciamos imenso. Ainda não decidi nada, respondi-lhe. Claro, não há pressa. Mas queremos que saibas que se aceitares, nós vamos encarregar-nos de manter o quarto em perfeitas condições. Encarregar-se de manter o meu quarto em perfeitas condições, na minha casa. A audácia desta gente não tinha limites. Durante os dias seguintes a pressão aumentou. A Miriam começou a queixar-se mais alto de dores nas costas. O Roberto começou a mencionar os problemas para dormir em cada conversa, e a Natália começou a olhar para mim com aquela cara de decepção que punha quando eu não fazia o que ela esperava. Pai, disse-me uma tarde enquanto tomávamos café, o Roberto realmente está a sofrer nesse quarto. Ontem ouvi-o queixar-se de dor toda a noite. E por que não procuram um lugar mais confortável para viver? Pai, tu sabes que não tem possibilidades económicas neste momento. Claro, não tinham possibilidades económicas, mas tinham a possibilidade de me pedir para abandonar o meu quarto para que eles estivessem mais confortáveis. A lógica era impecável. Natália, tu entendes o que me estás a pedir? Estou a pedir-te que sejas compreensivo com duas pessoas idosas que estão a passar um mau momento. Estás a pedir-me que abandone o quarto onde vivi com a tua mãe, onde ela morreu, onde tenho todas as minhas memórias mais importantes. Pai,
São só memórias. Podes ter essas memórias em qualquer quarto. Só memórias. A minha filha acabava de reduzir 25 anos de casamento e 45 anos de vida nesse quarto a só memórias. A gota que transbordou o copo foi quando começaram a falar do tema à frente dos meus netos. Sebastião, disse a Miriam ao meu neto durante o jantar, não te parece que o teu avô devia ser mais considerado conosco? Considerado como? Perguntou o Sebastião, que não entendia nada. Bem, nós somos pessoas idosas e precisamos de estar mais confortáveis. O teu avô tem o quarto maior da casa. O meu neto olhou para mim com confusão. O avô vai mudar de quarto? Esperamos que sim, respondeu o Roberto com um sorriso. Seria um gesto muito generoso da parte dele. Estavam a usar os meus próprios netos para me pressionar. Estavam a converter uma decisão privada num tema familiar, onde eu ficava como o egoísta que não queria ajudar os pobres velhinhos doentes. Nessa noite liguei à minha irmã Letícia, que vive no Porto. Letícia, preciso de te contar o que estava a acontecer aqui. Expliquei-lhe toda a situação, como tinham chegado os sogros da Natália, como se tinham instalado, como agora queriam o meu quarto. Arthur, disse-me ela depois de ouvir tudo, tu daste conta de que te estão a fazer de parvo. Como? Estão a tratar-te como um inquilino na tua própria casa. E o pior é que a tua própria filha está a liderar o abuso. Mas Letícia, a Natália está apaixonada, quer ajudar a família do namorado. Arthur, uma coisa é ajudar e outra coisa é pisar o próprio pai. Tu achas que se a situação fosse ao contrário, os pais do André te davam o quarto principal deles? A Letícia tinha razão. Eu sabia que tinha razão, mas também sabia que se me negasse, a Natália ia fazer-me a vida negra, ia fazer-me sentir culpado todos os dias, ia converter-me no vilão da história. E o que me sugeres que faça? Arthur, tu tens 70 anos. Realmente queres passar os teus últimos anos a ser maltratado na tua própria casa? Então o quê? Expulso a minha filha e os meus netos? Não, irmão. Mas podes pôr limites. Podes dizer que não. Depois de falar com a Letícia, senti-me mais fortalecido. Tinha razão. Era a minha casa, o meu quarto, a minha vida. Não tinha por que ceder à pressão de hóspedes que se tinham convertido em ocupantes ilegais. No dia seguinte, durante o pequeno almoço, tomei a decisão de falar claro. Natália, quero que saibas que decidi não trocar de quarto. O silêncio à mesa foi ensurdecedor. O Roberto deixou de mastigar. A Miriam olhou para mim com surpresa. O André pigarreou incômodo. Tens a certeza, pai? Completamente certo. Esse é o meu quarto e vou continuar a dormir lá. Mas, pai, o Roberto e a Miriam realmente precisam. Natália, o Roberto e a Miriam são hóspedes na minha casa. Os hóspedes adaptam-se às condições que lhes são oferecidas, não exigem mudanças. O Roberto aclarou a garganta. Arthur, entendemos a tua posição, mas... Não há mais, Roberto. Se o quarto de hóspedes não lhes resulta confortável, são livres de procurar outro lugar onde viver. A tensão podia cortar-se com uma faca. A Natália olhou para mim com uma mistura de raiva e decepção. Pai, não posso acreditar que sejas tão egoísta. Egoísta? Por querer dormir no meu próprio quarto na minha própria casa. És egoísta porque não pensas nas necessidades dos outros. Natália, durante 3 anos pensei nas tuas necessidades quando te deixei viver aqui com os teus filhos. Depois pensei nas necessidades do Roberto e da Miriam quando os deixei viver aqui também. Quando é que alguém vai pensar nas minhas necessidades? Essa discussão marcou o início da Guerra Fria na minha própria casa. A Natália deixou de falar comigo, exceto quando era estritamente necessário. O Roberto e a Miriam saudavam-me com frieza. Até o André, que até esse momento tinha sido respeitoso comigo, começou a olhar para mim como se eu fosse um obstáculo na felicidade familiar dele. Mas eu mantive-me firme. Era a minha casa, o meu quarto, a minha decisão. Não ia ceder ao chantagem emocional. No entanto, as coisas pioraram quando o Roberto começou a ter crises noturnas mais frequentes, gemidos de dor que se ouviam por toda a casa, queixas constantes sobre as costas, sobre o colchão, sobre a falta de espaço. Era óbvio que estava a exagerar os sintomas para gerar pressão adicional. Pai, disse-me a Natália uma manhã depois de uma noite particularmente ruidosa do Roberto, realmente vais continuar a ser tão insensível? O pobre Roberto não pode dormir.
Natália, se o Roberto tem problemas médicos sérios, devia ir ao médico, não pedir-me o meu quarto. Já foi ao médico. O médico disse-lhe que precisa de um colchão firme e de um quarto mais espaçoso. Então que compre um colchão firme para o quarto de hóspedes. Não pode ser tão cruel, pai. Não estou a ser cruel, Natália. Estou a ser dono da minha própria casa. As semanas seguintes foram insuportáveis. O Roberto aumentou os gemidos noturnos. A Miriam começou a suspirar dramaticamente cada vez que me via. A Natália falava-me com monossílabos. O André evitava o contato visual, mas o que mais me doía era ver como os meus netos começavam a olhar para mim de forma diferente. Sebastião, que sempre tinha sido muito próximo de mim, agora parecia distante. Avô disse-me uma tarde: "Por que não queres ajudar o Roberto e a Miriam, Sebastião? Eu estou a ajudá-los, dou-lhes teto e comida grátis na minha casa. Mas a mãe diz que tu podias fazer mais." "O que mais podia fazer?" "Dar-lhes o teu quarto." "Sebastião, tu davas o teu quarto se alguém te pedisse?" "Não sei, avô, mas tu és velho. Talvez não te importe tanto." Aí estava o problema. Os meus próprios netos estavam a começar a acreditar que, por ser velho, as minhas necessidades importavam menos, que por ser o avô tinha de sacrificar tudo pela comodidade dos outros. A situação chegou ao ponto de ruptura numa terça-feira de manhã. Tinha dormido mal porque o Roberto tinha gemido toda a noite. Levantei-me cedo, como sempre, para fazer um café e ler o jornal em paz, antes de toda a casa acordar. Mas quando desci à cozinha, encontrei a Natália a preparar o pequeno almoço com uma energia estranha. "Bom dia, pai", disse-me com um sorriso que não via há semanas. "Dormiste bem?" "Não muito. O Roberto esteve com dores toda a noite." "Sim, eu sei. E justamente disso queria falar-te." Serviu-me uma chávena de café e sentou-se à minha frente com aquela atitude que tinha quando tinha tomado uma decisão importante. "Pai, o André e eu estivemos a falar toda a noite." "Ah, sim. E a que conclusão chegaram?" "Chegamos à conclusão de que isto não pode continuar assim. Concordo. O Roberto e a Miriam deviam procurar outro lugar onde viver." "Não, pai. A solução não é eles irem embora. A solução é tu mudares-te para o quarto do fundo." "O quê?" "O que ouviste? Vais ter de te mudar para o quarto do fundo. O Roberto e a Miriam vão usar o teu quarto." Não podia acreditar no que estava a ouvir. "Natália, estás a expulsar-me do meu próprio quarto?" "Não te estou a expulsar, pai. Estou a realocá-lo." "Realocá-lo? Na minha própria casa?" "Pai, é a única solução sensata. O Roberto realmente precisa desse quarto por motivos médicos. E os meus motivos emocionais não importam. Os teus motivos emocionais são compreensíveis, mas os motivos médicos do Roberto são mais urgentes." Fiquei sentado em silêncio, a processar o que acabava de ouvir. A minha própria filha estava a informar-me que ia ser desalojado do meu quarto. Não me estava a pedir, estava a informar-me. "E se me negar?" "Pai, esperamos que não te negues. Seria muito egoísta da tua parte." "E se igual me negar?" "Então vamos ter de tomar outras medidas." "Que medidas?" "Pai, não queremos chegar a isso. Esperamos que entendas que é o melhor para todos." "Para todos? Ou para o Roberto e a Miriam?" "Para toda a família, pai. Incluindo tu. Vais ver que o quarto do fundo é muito tranquilo." "O quarto do fundo. O quarto que usávamos para guardar coisas velhas. O quarto mais pequeno e escuro da casa. Esse era o lugar que a minha filha considerava apropriado para o seu pai de 70 anos. "Natália, tu entendes o que me estás a dizer?" "Estou a dizer-te que sejas prático, pai. Estás a dizer-me que abandone o meu quarto para que dois estranhos estejam mais confortáveis." "Não são estranhos, pai. São a família do André, e em breve vão ser a minha família também." Ah, aí estava a chave. O André tinha proposto casamento, e a Natália já considerava os sogros mais importantes que o próprio pai. "Quando esperas que faça esta mudança?" "Hoje, pai. O Roberto teve uma noite terrível. Não podemos esperar mais." "Hoje?" "Sim. O André e os miúdos vão ajudar-te a mudar as tuas coisas para o quarto do fundo." Não podia acreditar na eficiência com que tinham planeado o meu desalojamento. Já tinham tudo organizado. Só faltava a minha cooperação. E se não cooperasse, iam tomar outras medidas. Levantei-me da mesa sem terminar o meu café. "Está bem, Natália, vou mudar as minhas coisas." "A sério, pai? Não vais fazer problemas?" "Não vou fazer problemas." Iluminou-se-lhe a cara. "Sabia que ias entender. És o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. O mesmo pai ao qual acabava de expulsar do quarto." Subi ao meu quarto e fechei a porta.
Sentei-me na cama onde tinha dormido durante 45 anos e tomei a decisão mais radical da minha vida. Se a minha filha acreditava que podia tratar-me como um inquilino incômodo na minha própria casa, estava muito enganada. Tirei o meu telemóvel e liguei à imobiliária maior da cidade. Bom dia, fala Arthur Santander. Tenho uma casa para vender. Que tipo de casa, senhor Santander? Uma casa de 4 quartos no bairro das Flores. Preciso de vendê-la urgente. Urgente como? Preciso que venha alguém hoje mesmo avaliá-la. Quero fechar a venda em menos de uma semana. Tenha certeza, senhor. Uma venda tão rápida geralmente significa aceitar um preço menor. Tenho a certeza. O preço não é o mais importante. 2 horas depois chegou o avaliador. Era um homem jovem, muito profissional, que percorreu toda a casa a tirar fotos e medidas. É uma propriedade muito bonita, senhor Santander, em excelente estado. Quanto acha que pode valer? Numa venda normal, poderia pedir 180 mil euros, mas se precisa de vender rápido, teria de contentar-se com uns 150 mil. Perfeito. Quanto tempo demorariam a encontrar comprador? Com esse preço, provavelmente uma semana. É uma pechincha para qualquer comprador. Excelente. Prepare os papéis. Enquanto o avaliador terminava o trabalho dele, eu empacotei as minhas coisas mais importantes em 2 malas. Roupa, documentos, fotos da Carmen, alguns objetos com valor sentimental. Tudo o que realmente precisava cabia em 2 malas. Quando o avaliador se foi, desci com as minhas malas e pus-as ao lado da porta. A Natália viu-me da cozinha. Já terminaste de mudar as tuas coisas para o quarto do fundo? Não, Natália. Terminei de empacotar para ir embora. Ir embora? Para onde? Vou-me embora da minha casa. Como que te vais embora da tua casa? Vou-me embora porque já não é a minha casa. Quando alguém me pode expulsar do meu próprio quarto, significa que já não sou o dono. Pai, não sejas dramático. Ninguém te está a expulsar. Não? Então, o que acabas de fazer? Pedi-te que mudasses de quarto. Não me pediste, Natália. Informaste-me. Disseste-me que tinha de me mudar para o quarto do fundo para que os teus sogros pudessem usar o meu quarto. Mas, pai, é temporário. Natália, basta com essa palavra. Nada do que acontece nesta casa é temporário. O Roberto e a Miriam não se vão embora nunca. E tu sabes disso. Nesse momento apareceu o André. Arthur, o que está a acontecer? O que está a acontecer, André, é que me vou embora da minha casa. Por quê? Por causa do tema do quarto? Por causa do tema do respeito, André. Ou mais bem, pela falta de respeito. Mas, Arthur, podemos resolver isso. Talvez possamos arranjar o quarto do fundo, torná-lo mais confortável. André, o problema não é que quarto me dão. O problema é que me deem um quarto na minha própria casa. A Natália ficou histérica. Pai, não podes ir-te embora. Esta é a tua casa. Era a minha casa, Natália, até que tu decidiste que o Roberto e a Miriam tinham mais direitos que eu. Pai, só te pedi que mudasses de quarto. Expulsaste-me do meu quarto para dá-lo a 2 estranhos. Não são estranhos. Para mim, sim, são estranhos. E o que é pior, são estranhos que me têm menos respeito que o que eu lhes tenho a eles. O Roberto e a Miriam apareceram na sala atraídos pelos gritos. Quando viram as minhas malas, entenderam imediatamente o que estava a acontecer. Arthur, disse-me o Roberto, não tens de ir embora por nós. Podemos procurar outra solução. A solução, Roberto, é que vocês procurem outro lugar onde viver. Mas como a minha filha prefere expulsar-me a mim antes de vos pedir que se vão embora, vou-me eu. Pai, não digas isso, gritou-me a Natália. Eu não te estou a expulsar. Ah, não? Então, o que me estás a fazer? Estou a pedir-te que sejas compreensivo. Estás a pedir-me que abandone o meu quarto, que me mude para o quarto mais feio da casa, que aceite ser tratado como um cidadão de 2ª categoria na minha própria casa. Pai, estás a exagerar. Exagerar. Natália, tu mudavas-te para o quarto do fundo para que 2 estranhos dormissem no teu quarto. Ficou calada, porque sabia a resposta. Os meus netos desceram para ver o que se passava. Avô, por que tens malas? Porque me vou embora, Sebastião. Vais de viagem? Não, meu amor. Vou-me embora para sempre. O Sebastião pôs-se a chorar. Por que te vais embora para sempre? Porque a tua mãe decidiu que o Roberto e a Miriam são mais importantes que eu. Isso não é verdade, gritou a Natália. Tu és o meu pai. Sou o teu pai, mas tratas-me pior que aos teus hóspedes. Pai, podemos arranjar isto? Não, Natália, já não se pode arranjar.
Quando alguém te obriga a abandonar o teu próprio quarto, já não há volta atrás. E para onde te vais? Para um lugar onde me respeitem. Mas, pai, tu não tens outro lugar. Vou comprar um lugar onde me respeitem. Aí foi quando deixei cair a bomba que mudaria tudo. Natália, acabei de pôr a casa à venda. O quê? O que ouviste? Esta casa vai ser vendida na semana que vem. O silêncio foi ensurdecedor. Todos me olhavam como se eu tivesse dito que a casa se ia converter numa nave espacial. Pai, estás louco? Não estou louco, Natália. Estou cansado. Não podes vender a casa. Posso e vou vendê-la. É a minha casa. Está em meu nome e posso fazer o que quiser com ela. Mas, pai, nós vivemos aqui. Vocês vivem aqui porque eu vos permiti. Mas se me vão tratar como um inquilino, então prefiro ser proprietário no outro lado. E nós, o que vamos fazer? O mesmo que iam fazer comigo, adaptar-se. Pai, tens de estar a brincar. Natália, nunca falei mais sério na minha vida. O Roberto pigarreou nervosamente. Arthur, talvez estejamos a ser muito precipitados. Podemos falar disto como pessoas adultas. Roberto, sou uma pessoa adulta de 70 anos que está a ser expulsa do seu quarto na sua própria casa. Não há nada mais adulto que tomar controlo da minha propriedade. Mas onde te vais embora? Vou comprar um apartamento onde ninguém me possa expulsar do meu próprio quarto. Com que dinheiro? Com o dinheiro da venda desta casa. A Natália sentou-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Não posso acreditar que estejas a fazer isto. Não posso acreditar que tu me tenhas obrigado a fazê-lo. Eu não te obriguei a nada. Não? Então, o que acabas de fazer esta manhã? Pedi-te que mudasses de quarto. Ordenaste-me que mudasse de quarto. Não me consultaste. Não me perguntaste se estava de acordo. Informaste-me uma decisão que já tinham tomado sem mim. O André interveio. Arthur, entendo que esteja zangado, mas vender a casa é muito extremo. Extremo? Sabem o que é extremo? Expulsar o teu próprio pai do seu quarto para que dois estranhos estejam mais confortáveis. Os meus pais não são estranhos, disse o André. Para mim sim são estranhos, André, e têm-me menos respeito que a qualquer estranho. Isso não é verdade. Não? Tu pedias a um estranho que abandonasse o seu quarto na sua própria casa? A Miriam finalmente falou. Arthur, nós nunca quisemos causar problemas. Miriam, vocês não causaram o problema. A minha filha causou o problema quando decidiu que vocês eram mais importantes que eu na minha própria casa. Mas o que vai acontecer aos miúdos? Os miúdos vão aprender uma lição muito importante, que as ações têm consequências. Pai, não podes castigar os meus filhos por algo que fiz eu. Não os estou a castigar, Natália. Estou a ensiná-los que quando faltas ao respeito a alguém, essa pessoa pode decidir afastar-se de ti. E quando se vai vender a casa? Segunda-feira vem o notário. A operação fecha na sexta-feira. Uma semana. Não podes expulsar-nos com uma semana de aviso. Vocês expulsaram-me do meu quarto com 0 dias de aviso. Isso é diferente. Por que é diferente, Natália? Porque tu acreditavas que eu tinha de aguentar qualquer coisa porque sou o teu pai, mas resulta que não tenho de aguentar nada. A minha neta Martina começou a chorar. Avô, não nos queres mais? Quero-vos muitíssimo, meu amor, mas não posso viver onde não me respeitam. Nós respeitamos-te, disse o Sebastião. Vocês respeitam-me, mas a mãe de vocês não. Eu respeito-te, gritou a Natália. Respeitas-me? Expulsar-me do meu quarto é respeitar-me? Era uma solução prática. Era uma humilhação, Natália. E eu já não aceito humilhações. E se o Roberto e a Miriam se forem embora? Se lhes dissermos que procurem outro lugar, já é tarde para isso. Por que tarde? Porque já demonstraste que lugar ocupo na tua vida. Já demonstraste que quando tens de escolher entre o teu pai e os sogros do teu namorado, escolhes os sogros. Isso não é verdade, não é verdade? Então, por que me expulsaste do meu quarto em vez de lhes pedir que procurassem outro lugar? Por quê? Porque eles precisavam, porque eles se queixaram, e tu decidiste que era mais fácil incomodar o teu pai que incomodá-los. O Roberto aclarou a garganta. Arthur, a Miriam e eu podemos ir-nos embora hoje mesmo se isso resolve o problema. Já não resolve nada, Roberto. O dano já está feito. Que dano? O dano de saber que a minha própria filha me considera menos importante que vocês. Isso não é verdade, gritou a Natália outra vez. Não é verdade? Então,
Por que, quando o Roberto se queixou de dores nas costas, a solução foi expulsar-me do meu quarto? Por que não foi comprar-lhe um colchão melhor? Por que não foi levá-lo ao médico? Por que não foi procurar-lhe outro lugar onde viver? Ficou calada porque sabia que eu tinha razão, porque era mais fácil incomodar o velho que procurar soluções reais. Não digas isso. É a verdade, Natália. E a verdade dói. E se te prometer que nunca mais vai acontecer algo assim? Natália, já não acredito em promessas. Acreditei na tua promessa de que o Roberto e a Miriam iam estar aqui temporariamente. Acreditei na tua promessa de que não iam ser uma chatice. Acreditei em todas as tuas promessas, e todas se quebraram. Mas, pai, toda a gente comete erros. Expulsar o teu pai do seu quarto não é um erro, Natália. É uma decisão. Uma decisão que me mostrou exatamente o que pensas de mim e o que penso de ti. Pensas que sou um velho que podes manejar como queres. Pensas que posso aguentar qualquer humilhação porque sou o teu pai. Pensas que as minhas necessidades são menos importantes que as de qualquer outra pessoa. O André tentou mediar. Arthur, talvez todos cometêssemos erros. Podemos começar de novo. André, não quero começar de novo. Quero começar no outro lado. Mas não te dá tristeza abandonar esta casa? Dá-me mais tristeza viver numa casa onde não me respeitam que abandonar uma casa onde fui feliz. E as memórias com a tua esposa? As memórias levo-as comigo. As humilhações deixo-as aqui. A Natália começou a chorar. Pai, por favor, não te vás embora. Podemos arranjar tudo. Como, Natália? Não sei, podemos fazer com que o Roberto e a Miriam se vão embora. E depois quê? A próxima vez que tenhas um problema também me vais usar como solução. Não vai haver próxima vez, Natália. Antes desta vez também não ia haver uma vez. E, no entanto, aconteceu. Foi um erro. Foi uma decisão. Uma decisão que tomaste sem me consultar, sem te importares como me ia sentir. E não podes perdoar-me. Natália, não é questão de te perdoar, é questão de me proteger. Se ficar aqui, mais cedo ou mais tarde, vais humilhar-me outra vez. Não é verdade, não é verdade. Então, por que o fizeste esta vez? Por quê? Porque pensei que ias entender. Entender quê? Que tenho de me sacrificar pela comodidade de estranhos? Não são estranhos. Para mim são estranhos que me tratam pior que a um cão. Nesse momento tocou o meu telemóvel. Era a imobiliária. Senhor Santander, temos excelentes notícias. Já temos 3 ofertas pela sua casa. A sério? Sim. Uma é por 145 mil euros, outra por 148 mil euros e a terceira por 152 mil euros. Todas em dinheiro. Todas para fechar esta semana. Aceito a de 152 mil. Perfeito. Quando podemos assinar o compromisso? Amanhã mesmo. Excelente. Esperamo-lo às 10 da manhã. Quando desliguei, toda a família me olhava em choque. Já vendeste a casa? Perguntou a Natália com voz quebrada. Amanhã assino o compromisso. Na sexta-feira entregam as chaves. Isto é uma loucura. A loucura foi permitir que me faltassem ao respeito na minha própria casa. Pai, reconsidera, por favor. Já o reconsiderei, Natália, durante 3 horas, desde que me expulsaste do meu quarto até ligar à imobiliária. E onde vamos viver nós? Esse já não é o meu problema. Sou a tua filha. Sim, é a minha filha. E justamente por isso esperava que me tratasses melhor. E os miúdos? Não pensas nos teus netos? Penso nos meus netos todos os dias. Por isso lhes estou a ensinar que ninguém, nem mesmo a família, tem direito a humilhar outro. Estás a traumatizá-los. Estão a ser traumatizados ao ver como a mãe humilha o avô. Eu estou a educá-los. O Roberto aproximou-se de mim. Arthur, isto é culpa nossa. Nós vamos nos embora hoje mesmo. Roberto, vocês não têm culpa de nada. Vocês pediram algo que consideravam razoável. A minha filha é que decidiu dar-nos sem me consultar. Mas podemos resolver. Já não se pode resolver. O problema não era onde dormiam vocês. O problema era que a minha filha me podia expulsar do meu quarto sem me perguntar o que opinava. A Miriam estava a chorar. Arthur, nós nunca quisemos causar isto. Miriam, vocês não causaram nada. A minha filha causou tudo quando decidiu que eu era menos importante que vocês na minha própria casa. A Natália levantou-se bruscamente. Basta. Fartei-me de que me atires as culpas de tudo. A quem tenho de atirar as culpas, Natália? A todos. Ao Roberto por se queixar,
A Miriam por o apoiar, ao André por não procurar outra solução. Natália: nenhum deles me expulsou do meu quarto. Foste tu. Pedi-te que mudasses. Ordenaste-me que mudasse. A diferença é mínima. A diferença é enorme. Uma é uma consulta entre adultos. A outra é uma ordem que se dá a um empregado. Tu não és o meu empregado. Exato, não sou o teu empregado, por isso não aceito ordens. Pai, estás a ser impossível. Estou a ser uma pessoa que se respeita a si mesma. O André tentou uma vez mais. Arthur: e se falássemos de tudo isto com calma amanhã? Amanhã assino a venda da casa, André, já não há nada para falar. Não podes adiar a assinatura? Para quê? Para que me convençam a ficar a viver onde me humilham? Ninguém te humilhou, gritou a Natália. Não me humilhaste? Expulsar-me do meu quarto na minha própria casa não é humilhar-me. Era uma solução prática. Era uma humilhação prática. E o que queres que faça agora? Nada, Natália. Já é tarde para fazer algo. Tarde para quê? Tarde para me demonstrar que me respeitas. Tiveste 70 anos para me demonstrar respeito e escolheste faltar-me no momento mais importante. Qual momento mais importante? O momento em que tinhas de escolher entre humilhar o teu pai ou incomodar os teus hóspedes. Escolheste humilhar o teu pai. O Sebastião aproximou-se de mim. Avô, não há nada que possamos fazer para que fiques? Sebastião, meu amor, o avô precisa de viver num lugar onde o respeitem. Nós respeitamos-te. Vocês sim me respeitam, mas a mãe de vocês não. E se falares com a mãe? Já falei com a mãe de vocês, Sebastião. Esta manhã disse-me que tinha de me mudar para o quarto do fundo para que o Roberto e a Miriam pudessem usar o meu quarto. E tu não querias? Não, meu amor. Esse quarto era onde dormia com a tua avó Carmen, onde a cuidei quando estava doente, onde morreu nos meus braços. Era muito importante para mim. E a mãe não sabia? Sabia perfeitamente, Sebastião, mas decidiu que era mais importante que o Roberto dormisse confortável que proteger as memórias do pai dela. A Natália explodiu. Basta de te fazeres de vítima. Era só um quarto. Só um quarto? O quarto onde morreu a tua mãe era só um quarto. A mãe já morreu. O Roberto está vivo e precisa de dormir bem. Aí está, Natália. Essa é exatamente a tua mentalidade. Os mortos não importam, só importam os vivos que se queixam. Isso não é o que quis dizer. É exatamente o que quiseste dizer. E é exatamente por isso que me vou embora. Tomei as minhas malas e caminhei para a porta. Para onde vais agora? Perguntou-me a Natália. Para um hotel até encontrar apartamento. E se mudarmos de ideia? Natália, eu não mudo de ideia. Quando alguém me demonstra quem é realmente, acredito-lhe. Eu não sou má pessoa, não és má pessoa, Natália, mas és uma filha que não respeita o pai, e eu já não vou permitir que me faltem ao respeito. E se prometermos que o Roberto e a Miriam se vão amanhã, já é tarde para promessas. Por quê? Porque o problema nunca foram o Roberto e a Miriam. O problema foi que tu decidiste que eles eram mais importantes que eu. Abri a porta e virei-me para olhar pela última vez a casa onde tinha vivido durante 45 anos. Miúdos, disse aos meus netos, o avô ama-vos muitíssimo. Nunca se esqueçam disso. Quando te vamos ver? Perguntou a Martina chorando. Quando a mãe de vocês aprender a respeitar-me? E se nunca aprender? Então, quando vocês forem grandes e puderem visitar-me por vossa conta. A Natália correu atrás de mim. Pai, não podes ir-te assim. Como me tenho de ir, Natália? Falando as coisas. Já falei as coisas. Esta manhã disseste-me que tinha de me mudar para o quarto do fundo. Eu estou a dizer-te que me mudo para outro lado. É diferente. É exatamente o mesmo. Uma decisão unilateral que afeta a outra pessoa. Mas eu sou a tua filha. Exato. És a minha filha. E justamente por isso, dói mais que me humilhes. Subi ao táxi que tinha chamado. Da janela via toda a família parada à porta da casa, que já não era mais minha. O Roberto e a Miriam pareciam culpados, o André parecia confuso, os miúdos choravam, a Natália parecia zangada e desesperada ao mesmo tempo. Mas eu sentia-me livre. Pela primeira vez em meses, sentia-me livre. No dia seguinte, assinei a venda da casa. O comprador era um casal jovem com 2 filhos que tinham visto a propriedade no dia anterior e se tinham apaixonado imediatamente. É perfeita para a nossa família, disseram-me. Esperamos ser muito felizes aqui. Estou certo de que vão ser felizes, respondi-lhes.
É uma casa onde se pode ser muito feliz se um se respeitar a si mesmo. Durante a semana seguinte, enquanto esperava a escritura definitiva, dediquei-me a procurar apartamento. Encontrei um lindo de 2 quartos no centro da cidade. Tinha muita luz, uma vista bonita da praça e, sobretudo, tinha um quarto que ninguém me podia tirar. A Natália ligou-me todos os dias essa semana. Pai, reconsidera a venda. Podemos resolver tudo. Já está resolvido, Natália. Como está resolvido? Já não vivo onde me humilham. E nós, o que vamos fazer? O que fazem todas as famílias normais? Procurar um lugar onde viver e pagá-lo vocês mesmos. Mas tu sabes que não temos dinheiro para alugar uma casa tão grande. Então aluguem uma casa mais pequena. E o Roberto e a Miriam, esse é problema vosso, não meu. Pai, são pessoas idosas. Eu também sou uma pessoa idosa e vocês expulsaram-me igual. Não te expulsamos, expulsaram-me do meu quarto. Eu simplesmente expandi o conceito a toda a casa. Na sexta-feira fez-se a escritura definitiva. Recebi 152 mil euros em dinheiro e entreguei as chaves à nova família. Foi um momento agridoce. Por um lado, estava triste por perder a casa onde tinha sido feliz durante décadas. Por outro, estava aliviado por já não ter de tolerar humilhações. Nessa tarde mudei-me para o meu apartamento novo. Era pequeno comparado com a casa, mas era meu. Ninguém me podia expulsar do meu quarto. Ninguém me podia dar ordens. Ninguém me podia faltar ao respeito. Uma semana depois, a Natália apareceu no meu apartamento. Pai, preciso de falar contigo. Encontrar um lugar onde viver. Estamos a alugar uma casa mais pequena, mas pai, o Roberto e a Miriam tiveram de ir para um lar de idosos. E? Não te dá pena? Devia dar-me pena? São pessoas idosas sem recursos. Eu também era uma pessoa idosa sem respeito na minha própria casa. Mas tu és o meu pai. Exato. Sou o teu pai e trataste-me pior que a 2 estranhos. Já te disse que me equivoquei. Dizer que te equivocaste é fácil, Natália. O difícil é não se equivocar. E o que posso fazer para que me perdoes? Nada, nada, nada. Porque o problema não é que me tenhas de pedir perdão. O problema é que me humilhaste sem pensar 2 vezes. E os meus filhos? Não vão conhecer o avô? Os teus filhos vão conhecer-me quando forem adultos e puderem entender por que o avô teve de se afastar da família. E entretanto, vão crescer sabendo que as ações têm consequências, inclusive as ações da mãe deles. 6 meses depois de vender a casa, estou a viver a vida mais tranquila que tive em anos. O meu apartamento é confortável. A minha rotina é minha. As minhas decisões são minhas. Ninguém me pode expulsar do meu quarto porque é o meu quarto no meu apartamento que paguei com o meu dinheiro. A Natália continua a ligar-me uma vez por semana para perguntar se não quero reconciliar-me com a família. Pai, os miúdos sentem a tua falta. Eu também sinto falta deles. Mas isso não significa que tenha de tolerar humilhações para os ver. E se te prometer que nunca mais vai acontecer algo assim? Natália, já me fizeste essa promessa na mesma manhã em que me expulsaste do meu quarto. Disseste que o Roberto e a Miriam iam estar temporariamente, que não iam ser chatice, que eu ia entender. Mas agora falo a sério. Falavas a sério quando me disseste que o Roberto precisava do meu quarto por motivos médicos também. A verdade é que já não confio na minha filha, e sem confiança não pode haver relação. Ela demonstrou que quando tem de escolher entre respeitar-me e agradar aos outros, escolhe agradar aos outros. E eu já não estou disposto a viver à espera da próxima humilhação. A ti que me ouviste até aqui, a ti que conheces toda a minha história, quero perguntar-te algo muito importante. Há alguém na tua vida que te trata como se fosses dispensável no teu próprio espaço. Alguém que toma decisões sobre a tua vida sem te consultar. A minha filha acreditou que podia expulsar-me do meu quarto porque sou o pai dela, porque tenho de entender, porque tenho de ser compreensivo. Mas resulta que ser pai não significa ser um cidadão de segunda classe na tua própria casa. Sabes o que aprendi? Que às vezes a única maneira de recuperar o respeito é afastar-se das pessoas que não te respeitam. Que não importa se são família, se são amigos, se são quem forem, se alguém te humilha, tens de estar disposto a afastar-te. Não estou a dizer que tenhas de vender a tua casa como fiz eu, mas sim, estou a dizer que tens de pôr limites, que tens de estar disposto a dizer, até aqui cheguei, que tens de valorar a tua dignidade mais que qualquer relação. O meu conselho é este: se alguém te expulsa do teu lugar na tua própria casa, expulsa-o da tua vida.
Se alguém te dá ordens no teu próprio espaço, tira-o do teu espaço. Se alguém não te respeita onde devias ser mais respeitado, afasta-te desse alguém, porque no final de contas é melhor viver sozinho com dignidade que viver acompanhado sem respeito. E essa lição, embora dolorosa, pode salvar-te anos de humilhações. Conta-me de que país me estás a ouvir. E conta-me se esta história te fez refletir sobre os limites na tua própria vida, porque essa reflexão pode ser o primeiro passo para recuperar o teu lugar no mundo. A minha história não tem final feliz no sentido tradicional. Não me reconciliei com a minha filha, não voltei à minha casa, não recuperei a relação com os meus netos, mas tenho algo que vale mais que tudo isso. Tenho a minha dignidade intacta. E na minha idade, a dignidade é o único que realmente importa.